Olá, pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao canal SOS Ciência. E outro dia o William viu um vídeo nosso aqui no YouTube e perguntou como que a gente faz para identificar outliers no Prisma. E hoje a gente vai mostrar para vocês 4 caminhos possíveis para identificar esses outliers. Espero que vocês gostem. Bom, aqui então, nesse exemplo que eu trouxe, a gente tem os dados de altura de um grupo de pessoas que foi avaliado no nosso estudo. Então, a gente tem aqui 32 pessoas sendo avaliadas e a gente quer ver se existe algum outlier, que pode ser um erro de digitação, pode ser ali um erro na coleta de dados, a gente não sabe o que originou, mas a gente gostaria de saber se existe algum outlier nesse banco de dados. Então, para isso, uma primeira coisa que a gente pode fazer é analisar os valores mínimos e os valores máximos. Então, nesse caso, a gente está avaliando a altura de pessoas adultas. É esperado que essa altura esteja entre 1,50 m, 2 metros, 2,20 m, que são aí os valores esperados na população. Então, se a gente encontrar um valor negativo de altura ou um valor, por exemplo, de 30 metros, provavelmente isso é um erro. Então, como a gente faz isso? A gente vem aqui em Analyze, analisar, né? E dentro dessa opção chamada Análises em Colunas, a gente procura aqui as estatísticas descritivas. Então, seleciono estatística descritiva e venho dentro dessa opção chamada de estatísticas básicas. E vou pedir para o programa calcular para mim valor mínimo, máximo e o range, que é a amplitude, média e desvio padrão. E ok. Então, aqui saiu em resultados, estatística descritiva de altura, onde a gente tem 32 valores sendo analisados. A altura mínima é de 1,56 e a máxima é de 18 metros, o que é bastante estranho. Isso já dá um indicativo de que o valor é um outlier. Agora, por esse tipo de análise, a gente não sabe se existe um valor de 18, um de 17, um de 16, se são vários outliers ou somente um, que é esse extremo. Então, existe aqui um segundo passo que a gente pode fazer, que é voltar para o nosso banco de dados de altura. Eu vou vir em Analyze, analisar, e eu vou fazer um histograma e vou ver se nesse histograma aparecem ali valores muito discrepantes. Então, como que a gente faz esse histograma? Venho em distribuição de frequência, clico em OK. A única coisa que eu vou selecionar aqui é apresentar esses resultados num formato gráfico. Então, venho aqui em último, resultado gráfico e clico em OK. Então, olha o que ele está trazendo aqui para a gente. Primeiro, ele vai trazer essa tabela, sumarizando as frequências. Então, até 2 metros, a gente tem 31 pessoas. Até 4 metros, 0. 6 metros, 0. E aqui, 18, uma pessoa. E se eu vier aqui em gráficos, histograma da altura, a gente tem, né, todo mundo centrado nos 2 metros e aqui uma única pessoa com 18 metros, o que seria o nosso outlier. Então, nesse caso, aparentemente só tem um valor discrepante mesmo. Então, essa é a segunda forma que a gente tem de analisar. Terceira forma, se eu vier aqui de novo em gráficos e no gráfico de altura, é um gráfico que eu ainda não fiz, o meu programa vai trazer aí como padrão, apresentar média e desvio padrão. Mas eu posso vir em box e selecionar essa opção do box plot. Normalmente em outros programas, por exemplo no SPSS, quando a gente faz um box plot e existem outliers, o próprio SPSS já aponta, traz eles como pontinhos fora do box plot. Nesse padrão do Prisma, isso não acontece. Por quê? Porque se a gente vê aqui em plot, o que ele está falando? Ele tá incorporando dentro do box plot o valor mínimo até o valor máximo. Então, o valor máximo e o mínimo, se forem absurdos, ainda assim vão estar dentro desse nosso box plot. Se a gente quiser que o box plot separe esses possíveis outliers ou valores aí discrepantes, a gente tem que selecionar essa opção aqui embaixo, a segunda opção chamada de Tukey.
E agora sim, tá vendo que esse valor de 18, ele aparece como um ponto separado de todo o banco de dados. Pronto. Essa é a terceira opção. E a quarta opção, então, a gente está identificando esse valor de diferentes formas. E a quarta opção, que se vocês quiserem encurtar caminho, já podem ir direto para ela, é a seguinte: vem no banco de dados de altura, vem Analyze, e, de novo, dentro de análises em colunas, agora a gente vai selecionar essa opção chamada de identificar outliers. Então, o próprio Prisma tem essa possibilidade, dá essa opção para a gente. E a gente clica aqui em OK. Ele já direciona a gente para um método mais adequado, mais recomendado para achar os outliers. Se você acha que você só tem um outlier no seu banco de dados, então você pode descer para esse segundo método, mas pode manter aqui no caso esse padrão, não precisa selecionar nada, basta clicar em OK. E olha o que vai acontecer, aqui em resultados vai aparecer essa aba de resultados chamado identificar outliers. Ela é uma pasta, né, de resultados com 3 abas. Então, aqui apareceu resumo, né, falando que analisou a altura, o método utilizado e que para esse método foram analisados 32 valores e que, segundo esse método, a gente tem um outlier no nosso banco de dados. Aí vocês poderiam me perguntar, mas, meu, e se eu estiver trabalhando com 500 dados, né, 600, 1000, como que eu sei em qual linha esse outlier tá? Quem é esse outlier? Então, a gente vem aqui nessa segunda aba, chamada de outliers, e ele vai trazer para a gente que esse outlier se encontra na linha 26 e que o valor desse outlier é de 18 metros. E se a gente quiser acessar o nosso banco de dados agora já limpo, a gente tem aqui essa aba chamada de banco de dados limpo, onde esse valor de 18 metros que estava na linha 26 foi excluído. Por que essa... É óbvio, né? Aqui eu estou trabalhando primeiro com um banco de dados pequeno, né? 32, e um único outlier. Então, os passos anteriores que eu fiz, de utilizar a estatística descritiva, o histograma, o gráfico, já ajudaram a gente a identificar esse outlier. Mas aqui nesse caso, se nesse caso a gente tivesse 10 variáveis e que a gente tivesse coletado essas 10 variáveis de 1.500 pessoas, ficar analisando um a um é muito trabalhoso. Então, você pode usar esse caminho do próprio programa já identificar e deletar para vocês, para cada uma dessas variáveis. E aqui você já teria esse banco de dados chamado aí de limpo. Se vocês gostaram desse vídeo e querem acompanhar nossas próximas publicações, aproveitem para se inscrever no nosso canal, e aí vocês vão ser avisados de todos os próximos conteúdos publicados. Espero que tenha ajudado, e se tiverem mais dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários. E até uma próxima.